Segunda carta do apóstolo João, versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 e o 10. É muito importante você atentar para isso. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, observação, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Logo, quem não está vivendo dentro da direção do princípio, do ensino, da formação da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Pode estar em igreja, religião, qualquer canto, fazer isso, fazer aquilo. Se não tiver na doutrina de Cristo, não tem a Deus, não é de Deus. O próprio Jesus vai dizer isso. Afirmando isso. Quando a gente vê Jesus chamando a atenção dos discípulos, dizendo assim lá em João 15, versículo 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é assim que eu me torno de Deus. Estando em Cristo, não é só dizer que crê, é estar guiado por Ele, pela palavra, a doutrina de Cristo. Quantos estão aí professando a fé, dizendo que é cristão, dentro de igreja que diz que é o evangelho, dizendo que é a igreja evangélica, dizendo que é de Deus porque está dentro de igreja evangélica, mas não estão no evangelho, não estão na doutrina de Cristo. Jesus não disse que ser dele é estar dentro de alguma igreja, ou religião, ou fazer isso e aquilo. O apóstolo, gente, meu irmão, eu só prego aqui, eu só levo instruções para esclarecer vocês, para mostrar a vocês a realidade daquilo que vocês precisam conhecer. Se você abrir a Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2, é muito importante você conhecer isso e aprender o que isso nos ensina e nos adverte. Paulo vai advertir os irmãos diante de uma questão doutrinária que estava contrariando a verdade do evangelho, sendo pregada no meio dos irmãos, deturpando a verdade do evangelho, tirando os irmãos da direção do evangelho. Paulo vai agora fazer uma defesa, corrigir os irmãos, advertir os irmãos e dizer: se vocês não permanecer no evangelho que eu vos tenho pregado, vocês não podem ser salvos. Vocês não podem se salvar. O evangelho a salvação é crendo no evangelho. O evangelho é Cristo, o que ele ensinou. Eu tenho que estar em Cristo e o que ele ensinou está guiando minha vida. Se eu me desviar por outro caminho, seguir outra doutrina, eu me perco. Como muitos têm se perdido seguindo doutrina de demônios, a Bíblia adverte sobre isso. Apostatado da fé, sendo levados por vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema. Aquilo que não é a doutrina de Cristo. Ser de Deus, estar em Deus, ter fé em Deus, não é viver uma religiosidade, ser religioso, estar dentro de igreja, viver uma vida do bem, na forma religiosa. Jesus, ele vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. João 8,47. E Jesus falou isso num contexto onde ele estava reprovando os religiosos, que dizia que era de Deus. Ei, e o interessante nesse contexto é que Jesus vai dizer para os religiosos que eles são filhos do diabo. Olha para aí, meu irmão. Por que Jesus disse que eles eram filhos do diabo? Eles viviam a religião, eles eram do bem, eles faziam caridade, eles viviam sua formalidade, sua forma de vestir, usos e costumes, ele cumpria os cultos, rituais, o sacrifício. Porque Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Primeiro, rejeitaram a verdade de Deus. Logo, todos que rejeitam Jesus e não recebem a palavra dele, não é de Deus. Rejeita. Despreza. Esse religioso judeu desprezavam Jesus, não aceitavam a palavra dele, não paravam para refletir, não paravam para analisar o que Jesus falava e não aceitaram a doutrina de Cristo. Quiseram continuar com os seus ensinamentos que eles formularam,
como princípio de Deus para o homem ter uma vida com Deus, dentro dos princípios formulados pelos homens. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 15, 8 e 9, que o povo adorava a Deus em vão, sendo guiado por esses princípios dos homens, que não é de Deus, que não era o Evangelho. Adorava a Deus em vão. É o que muitos hoje estão vivendo. Uma vida em vão, uma vida vã, uma adoração vã. Estão mortos com o nome de que vive. Estão bem distantes de Deus e cada dia mais distante dele, porque não estão dando ouvido à palavra dele. Estão vivendo num caminho pensando que são de Deus, que estão indo para Deus, que não é o princípio do Evangelho, que não é a doutrina de Cristo. E eles não param para refletir. Estão igual aos judeus, pensando que são de Deus, a ponto de desprezar o que estão levando a doutrina de Deus. O ensino de Deus, eles não aceitam. Dentro das religiões, eles não aceitam. Por isso que eu sempre digo, é mais fácil a pessoa que está roubando, matando, bebendo, se prostituindo, se converter a Jesus do que um religioso dentro dessas religiões ou dentro dessas igrejas. Porque eles estão entendendo, dentro de uma mentira, onde estão firmados que são de Deus e os outros não, porque eles estão dentro da vida religiosa deles. Eles acham que esse é o caminho, é o princípio que torna eles ser de Deus. Qual é o princípio que leva uma pessoa a ser de Deus? Não tem outro texto mais importante para eu confirmar o que eu estou pregando aqui do que Jeremias capítulo 7, versículo 22 ao 24. Leia e você vai ver essa verdade que eu estou falando aqui. Diante de todos os textos que eu dei aqui. Não foi isolado. Eu não estou jogando texto aqui em vão para atrair tua atenção. Eu estou citando texto para despertar o teu entendimento para o que a palavra nos adverte. Jeremias 7, 22 ao 23. Deus vai dizer ao povo de Judá, repreendendo esse povo justamente por isso, pela vida religiosa. Deus vai dizer, vocês só serão o meu povo e eu só serei o vosso Deus, se vocês ouvirem e guardarem a minha palavra e terem o cuidado de fazerem tudo o que eu vos mando, senão vocês não são meu povo. Não adianta sacrifício, não adianta religião, não adianta estar dentro de igreja, não adianta devoção, não adianta submissão, não adianta viver bonitinho dentro de usos e costumes, não adianta deixar de usar isso ou usar aquilo, não adianta querer ser do bem, fazer obra social, caridade, se você não tiver na doutrina de Cristo, não tenha Deus, não está em Deus. Não se engane, reflita, analise, observe o que eu estou pregando aqui. Vida com Deus é questão de entendimento. É questão de iluminação no entendimento. É questão de transformação no entendimento. Para que então assim eu possa estar vivendo com Deus. Vida com Deus não é questão de eu ser filiado a uma religião, a uma igreja e passar a viver a vida religiosa. Que você entenda isso e receba essa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é por meio do entendimento. Para você crer, seguir, se convertendo. Andando em Cristo, por Cristo, na doutrina de Cristo. Não de igreja alguma. Não de religião alguma. Não de homem algum. Então, cuidado. Você que diz que é de Deus, que tem fé em Deus, que está servindo a Deus, examine a sua fé, aonde está firmada o princípio, a instrução, a orientação, toda a sua prática de vida religiosa, se está sendo conduzida pela doutrina de Cristo, porque senão, você não é de Deus. Digo com toda certeza, não estou julgando. Estou afirmando pela palavra que me dá autoridade. E eu vou terminar deixando o que Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, no versículo 5, leia, vai examinar. Paulo vai dizer, irmãos, examinai-vos a vós mesmos, para ver se permanece na fé, ou se já não fostes reprovados. Isso é uma realidade. Nós temos que nos examinar, ser prudente, todo dia, toda hora, aqui, ó, no nosso entendimento, o que estamos recebendo, como estamos sendo instruídos, o que estamos aprendendo, quem e o que estão nos ensinando. Cuidado, 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 cuida de ti. Olha a importância. E da doutrina. Tem mais gente preocupada com a sua vida religiosa.
com a presença de culto, de igreja, de obrigação, com a sua devoção, com a sua formalidade. Cuidado, cuidado. Tem mais gente preocupada de não usar brinco, de não cortar cabelo, de não usar maquiagem. Cuidado. Tem mais gente preocupado em não usar camisa de manga curta, em não usar saia acima do joelho. Tem mais gente preocupado com o seu cabelo no cocó, em não usar maquiagem. Tem mais gente preocupado em cumprir a ordem que o pastor mandou, de estar no trabalho, de estar no culto, de fazer as obras de igreja. Cuidado. A Bíblia não manda você ser prudente nisso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai advertir Timóteo da seguinte forma, dizendo assim: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo não é de estar preocupado em cumprir as normas, ordenança, obrigação de doutrina de igreja, ordem de igreja. Tu tem que ter cuidado, tem que ser prudente, tem que priorizar a tua vida na direção, sendo instruído, firmado, submisso, obediente, jurando fidelidade. Não é a obra de igreja de homem, é a doutrina de Cristo, para que tu possa continuar na direção da salvação, porque senão já estás desviado e não sabe. Pensando tu que está vivo, tendo nome de que vive estando morto. Cuidado, irmão. Você não escuta uma advertência dessa para exortar você hoje dentro de muitas igrejas. Porque as muitas igrejas, os púlpitos, é para massagear o ego do povo. Prepara a mesa, grande vai ser o culto de ação de graça. É só isso que o povo ouve nas igrejas. Deus está dizendo que tua bênção vai chegar essa semana, que foi até hoje. Deus está dizendo que é providência. Deus assinou o papel. Deus está mandando te dizer, aquieta teu coração, que a vitória vai chegar. É só isso que o povo ouve dentro das igrejas. Mas você precisa ouvir isso que você está recebendo agora, para a edificação da tua fé, para que tu esteja firmado em Deus. Te preocupa em ouvir e viver praticando a palavra de Deus. Não formalidade de igreja, devoção de igreja, dentro de sermões de igreja. Vou terminar com a palavra de Jesus, o nosso Senhor. Mateus 7, 23 e 24. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Esse edifica sua casa na rocha. Deus abençoe, que em nome de Jesus Cristo, a luz de Deus agora que foi levada a você, através dessa instrução, ilumine o teu entendimento, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quer aprender mais? Quer ter mais esclarecimento de assuntos, de conhecimento, para você não seguir o caminho do engano e da mentira? Não apostatar da fé? Vá ler a Bíblia. E se você quiser um material já pronto, use a Bíblia e vá lá no meu canal no YouTube ou lá no Kawai. Tem vários vídeos de instruções, com muitas instruções, explicando, esclarecendo você do que você precisa conhecer. Use a Bíblia. Não creia no que eu prego. Não creia na instrução dos meus vídeos. Mas examine, seja prudente, se o que eu estou ministrando condiz com aquilo que eu estou usando a palavra para pregar. Se a palavra me autoriza ou não. Eu prego com autoridade, não é de pastor nem de igreja, nem de ministério algum. Eu prego com a autoridade da palavra de Deus. Alguém disse assim, não, mas quem tem que enviar é a igreja. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia que quem envia é a igreja? Quem envia é o próprio Deus. Estão fazendo de igreja, principalmente essas igrejas que não é a de Cristo. Estão fazendo dessas igrejas, instituições, o centro, a rocha, o alicerce, o fundamento, porque tudo desse povo é igreja, 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 igreja. É na igreja, é pela igreja, é na igreja. É não, é em Jesus, é por Jesus, não é por igreja. Ninguém pode botar outro fundamento além do qual já está posto. Não é igreja aí nenhuma, não é essas instituições, essas denominações, essas casas de alvenaria. O local para a gente estar firme na presença de Deus não é a igreja, é Jesus. Jesus é a
rocha, é o fundamento que ninguém pode pôr outro, e quem não estiver alicerçado nele está com a sua vida na areia. Uma fé vã vai se decepcionar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui é assim. Aqui você não ouve reteté, nem blá blá blá, nem conversa mole, nem sermão aqui de santidade, de autoridade do homem. Aqui você escuta a verdade que liberta, a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples, para que não morra na sua simplicidade, seguindo no caminho da maldição. Aqui assim é a palavra, nada além da palavra.